amigo deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, pelo tempo de 25 minutos. Senhor presidente, novos parlamentares, telespectadoras da TV Câmara, inicialmente quero agradecer a deferência do novo parlamentar Paz Landim, nosso conterrâneo da bancada nordestina, por nós invertermos essa sequência do grande expediente. E nesse momento que nós temos essa oportunidade de, através da TV Câmara, da Rádio Câmara, das redes sociais, falar para todo o Brasil, nós vamos aqui abordar um pronunciamento em relação à situação do Nordeste brasileiro. A bancada do Nordeste brasileiro, coordenada pelo deputado Júlio César, cada vez mais precisa se articular para que nós possamos ter, a nível nacional, uma política nacional, para que possamos vencer os obstáculos que ainda surgem há séculos no Nordeste brasileiro. Ao longo dos últimos anos, os debates mundiais sobre as mudanças climáticas têm se intensificado. Mesmo com todos os avanços pactuados com o Protocolo de Quioto, em 1997, com a Convenção do Clima de Paris, já em 2011 e 2015, vivemos numa era de extremas vulnerabilidades climáticas. A comunidade científica de todo o mundo é unânime em afirmar que, em consequência das alterações sofridas por nosso planeta, às vezes, em determinadas regiões, há muita chuva. Em outras regiões, vai ter escassez de chuva. E é esse que se apresenta hoje, em várias situações, não só no Brasil, como mais especificamente no Nordeste, que há 5 anos nós estamos com os índices pluviométricos bastante escassos, provocando toda essa estiagem, essa seca, e do resultado consequentemente, se nós não fizermos um pacto nacional sobre as questões climáticas, sobre as questões do meio ambiente, nós vamos ter anos e décadas, teremos essa crise, a questão hídrica, um aumento em determinadas áreas de seca, outras áreas de inundações, outras áreas de vendavais. Em determinados locais, há chuvas graves e consequências desastrosas. E há desafios em relação à prevenção e à gestão dos recursos hídricos. Esse fenômeno não será tranquilo. No caso de cada vez mais essas prolongadas estiagens, o problema não será apenas por busca de água. Haverá muito impacto no processo de desenvolvimento econômico e social. Neste contexto, aqui no Brasil, encontra-se o Nordeste brasileiro, onde são registrados os menores índices pluviométricos do país. Assim, há necessidade de preservarmos o meio ambiente e, para tanto, ao relatar na Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural o projeto de lei 7.578, já de 2017, do nobre deputado José Silva, de Minas Gerais Solidariedade, eu dei um parecer favorável para que nós possamos instituir no Brasil, em forma de lei, o patrimônio verde, para que nós possamos ter todas as florestas, todo esse meio ambiente como um patrimônio nacional, como um patrimônio verde, para preservar a sustentabilidade do país. É claro que nós precisamos sentar e dialogar com o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, industrial e agroindústria, porque sabemos que hoje a agroindústria é que alavanca o desenvolvimento econômico do nosso país e, consequentemente, alavanca o desenvolvimento social em várias regiões, não só no Sul, Centro-Oeste, mas também no nosso Nordeste. Nós temos um grande desafio, nós nordestinos, justamente no Nordeste semiárido. Tem determinadas regiões que chove 20, 200 a 400 milímetros por ano. Agora também nós temos que ressaltar que em determinados países, como Israel, tem esse pluviométrico parecido com o do Nordeste e há desenvolvimentos, há tecnologia para desenvolver aquele país. Nós precisamos buscar essas tecnologias, nós temos a Embrapa, que vem fazendo um grande desenvolvimento nessa área de pesquisa, de inovações, mas nós, acima de tudo, precisamos unir esforços para, intersetorialmente, os ministérios ter, acima de tudo, uma solução definitiva de um planejamento a médio e longo prazo para o Nordeste brasileiro, para que nós possamos viver somente de programas sociais, de transferência de benefícios. Mais 62% do Nordeste está inserido no semiárido. São mais de 700 quilômetros quadrados, onde estão inseridos 1.173 municípios e, no total,
1.793 cidades ao todo nordestino. Ao todo, são cerca de 21 milhões de pessoas que moram no semiárido. É quase metade da população do Nordeste, com 53 milhões de habitantes. No nosso Ceará, existem 184 municípios e 150 deles estão exatamente no semiárido. Sobre o índice de desenvolvimento humano, no aspecto municipal, todos os estados nordestinos se encontram abaixo da média nacional. O estado mais bem avaliado é o do Rio Grande do Norte, com 0,71 na sua avaliação. Muito abaixo do Distrito Federal, que é 0,83, São Paulo 0,81 e Santa Catarina 0,81. Dos 4 estados com IDH mais baixo, no nosso país, 3 justamente são nordestinos. E o pior, senhor presidente, é que isso não é novidade. Há anos, há séculos, se repete esses indicadores sociais e econômicos e que nós prezamos urgentemente o Estado ter um avanço na sua administração, a fim de buscarmos essa intersetorialidade e fortalecermos o Pacto Federativo. Estamos em novos tempos. São exigidas, portanto, novas soluções para novas tecnologias e também muita vontade de decisão política. Como presidente da comissão externa que acompanha as obras da transposição das águas do Rio São Francisco, tenho convivido, e acompanhado e tendo detectado a convicção da importância desse empreendimento para o nosso Nordeste. Serão beneficiados cerca de 12 milhões de habitantes diretamente, fora os benefícios indiretos que a transposição irá oficializar. Atingindo cerca de 390 municípios, serão beneficiados por essa transposição dessas águas, que hoje já está bem avançado, o eixo leste, que encontra-se os estados da Paraíba e Pernambuco. O eixo norte, houve problemas administrativos de licitações, o fato é que houve um atraso no projeto da transposição para o Ceará e para o Rio Grande do Norte. Mas através de uma decisão do ministro Helder Barbalho, através da decisão do presidente Michel Temer de garantir os recursos necessários para dar sequência e celeridade a essa obra, esses trechos também já são bastante avançados. A água captada no Velho Chico percorrerá cerca de 477 quilômetros de canais, adutoras e ramais, que irão perenizar rios e açudes e irá garantir a garantia hídrica para recursos humanos para esses municípios. São mais de 294 comunidades rurais beneficiadas por meio de sistema de distribuição de águas nos sistemas complementares em vários programas, buscando também a necessidade de nós termos do fortalecimento do aspecto da revitalização das margens do Rio São Francisco. Nós não poderemos somente falar em transportar água, em levar água para a população, para o ser humano, levar água, garantir água para a irrigação, garantir água para a indústria, se nós não nos preocuparmos também com um projeto da revitalização. Tanto é que o presidente Michel Temer oficializou 2 bilhões de reais para a revitalização do Novo Chico, chamado Novo Chico, que seria o quê? Seria efetivamente fazermos com que nós possamos ter todo esse pacto, fazendo com que nós tenhamos a revitalização das margens do Rio São Francisco. Essa nossa comissão já visitou vários trechos, esteve inclusive em Minas Gerais, esteve em vários municípios, vendo a real necessidade que nós temos de fazer a revitalização de toda a margem desse rio. Esse sistema de distribuição de água serão executados, e já estão alguns deles sendo executados, em parceria com o governo estadual e os governos municipais, através de transferências de recursos federais, via FUNASA, como também via Ministério das Cidades. É importante os prefeitos de todos esses municípios, por onde a transposição irá realmente cortar as suas áreas territoriais, que observem a necessidade de termos o saneamento básico. É inadmissível nós termos o canal da transposição passando no município e o município sem ter um sistema de esgotamento sanitário, sem ter um sistema também de coleta de lixo, sem ter um sistema de ter um local para colocar todos esses resíduos, que isso irá poluir o canal e automaticamente transferir águas contaminadas. Então, existe através da FUNASA, Ministério da Cidade, através do próprio Ministério do Planejamento, toda essa abertura para esse diálogo, a fim de se garantir esses projetos estruturantes. Como também muitos nordestinos esperam
que a transposição do Rio São Francisco garanta uma sustentabilidade hídrica duradoura, nós já observamos que, em virtude da matriz energética do nosso país ter necessidade de água para gerar energia, e hoje, tanto a Chesf como lá em Paulo Afonso e lá em Sobradinho, há déficit de água para gerar energia, as águas da transposição do Rio São Francisco não irão, senhor presidente, garantir a segurança hídrica para irrigação e para a indústria. Garante a segurança hídrica para consumo de 12 milhões de habitantes, mas não garantirá segurança hídrica sustentável para os projetos de irrigação, via Codevas, via Denox, via os perímetros irrigados, como também para as indústrias, para os distritos industriais. Por isso que, por nossa iniciativa, eu apresentei uma emenda no plano plurianual para que nós possamos dar condições ao Ministério da Integração a fazer a transposição do rio Tocantins para o São Francisco. Aí sim, nós teremos segurança hídrica, duradoura, por muitos séculos, pode-se dizer assim, para o Nordeste brasileiro. Esse projeto, o ministro Helder Barbalho já está sinalizando em fazer as solicitações, os procedimentos. Existem 3 alternativas de transpor água do Tocantins para o São Francisco e eu creio que aí sim seria a redenção da transposição. O valor aprovado foi de cerca de 500 milhões de reais, assim que nós possamos ter essa garantia. O Nordeste, para se desenvolver, e aqui presente também, nós estamos com o deputado Parlandim, que representa o Piauí, é um grande defensor do Nordeste e conhece muito bem o Nordeste, nós temos várias riquezas, mas para nós gerarmos renda, para nós melhorarmos os nossos indicadores, nós explorarmos essas riquezas, nós precisamos ter as obras de infraestrutura, a logística necessária para que nós possamos produzir. E são várias as necessidades que nós temos. Nós temos necessidades nas nossas BR, na malha viária, nós temos necessidade nas áreas litorâneas da questão marítima, dos portos. Nós precisamos ter uma infraestrutura aérea dos nossos aeroportos, mas como também nós temos que resgatar a cultura da ferrovia. E existe sim um gargalo a nível de Nordeste, que é a Transnordestina. E também nós temos aqui a grande satisfação de coordenar essa comissão externa que acompanha essas obras da Transnordestina, e durante esse mês de outubro nós já teremos uma sinalização através do presidente Michel Temer, do ministro Moreira e Padilha, para que nós possamos ter uma solução definitiva para a Transnordestina, porque a Transnordestina foi muito divulgada no governo do PT como sendo a redenção do Nordeste. Só que já gastou 5 bilhões de reais e não liga lugar a lugar nenhum, não transporta nada a nada. Está lá abandonada a Transnordestina e a empresa concessionária solicita mais 6 bilhões de reais. É inadmissível. Então o governo federal vai ter que anunciar uma nova medida para que nós possamos ter essa interligação do Porto do Suape ao Porto Pecém, ligando lá ao estado do Piauí e Eliseu Martins, para que nós possamos, através das ferrovias, nós exportarmos, nós transportarmos minérios, grãos, nós temos, acima de tudo, o fortalecimento dessa economia. Então, essa comissão da Transnordestina vem fazendo com que nós tenhamos e tivemos um sinal positivo do Tribunal de Contas da União, quando deu celeridade através de um requerimento apresentado, que foi justamente fazer um levantamento completo, uma auditoria completa em todo o trecho da Transnordestina para sabermos os reais gargalos. Nós observamos que todos esses projetos, às vezes demora tempo, mas durante os 12 anos do governo do PT, praticamente esse projeto não foi dado celeridade. O ex-presidente Fernando Henrique deixou todo o traçado, não só da Transnordestina, como da transposição das águas do Rio São Francisco, praticamente pronto. Podia até ter licitado e ter dado início de obra, mas como seu caráter é cauteloso, ele deixou tudo pronto, que automaticamente o presidente que sucedeu, que foi o presidente Lula, deu início a essas obras. E atualmente, com toda a dificuldade que o país está tendo, no caso da transposição, é determinação, sim, da área econômica, do ministro Peirelli, do ministro do Planejamento Diogo, de não faltar recursos para a transposição das águas de São Francisco, o que aconteceu por vários anos
durante o governo Dilma, que a obra foi abandonada em vários trechos. Então, senhor presidente, nós precisamos ter, acima de tudo, essa força da bancada do Nordeste. Por quê? Porque a partir também da decisão da Presidência da República foi feita, né, uma comissão intersetorial, interministerial, né, do Ministério do Transporte, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Transnordestina Logística, para que fizesse essas composições e todas essas avaliações nesse sentido. Um outro assunto importantíssimo também do Nordeste brasileiro são as ZPE. Existem algumas áreas destinadas à ZPE, mas muito além da ZPE, existe sim também a necessidade de nós termos a instalação das zonas francas. Houve um grande debate, há uma matéria, uma emenda constitucional aqui na casa, que foi apresentada pelo deputado Wilson Filho. Eu tive a oportunidade e o privilégio de presidir esse grande debate a nível do Nordeste. Tivemos em vários estados do Nordeste debatendo a criação de uma zona franca no semiárido nordestino, até porque há vários anos passados, quando houve a sinalização, e esta Casa e o Senado Federal aprovou mais 50 anos de zona franca para a região norte, lá para Manaus, ficou anteriormente no governo passado pactuado, né, que a Zona Norte iria ter mais 50 anos, mas se criaria uma Zona Franca no Nordeste brasileiro. Então, essa matéria está pronta aqui para a Câmara Federal votar e para o Senado Federal. Né. O próprio deputado Wilson Filho já manteve contato com a área econômica, com o ministro do Planejamento e ministro de Indústria e Comércio, para fim de que nós possamos acelerar esse grande projeto que irá, sim, fortalecer e modificar o perfil social e econômico do nosso Nordeste brasileiro a partir dessa instalação de uma Zona Franca. Eu acredito que aí sim, né, a partir de Cajazeira, entrando na região metropolitana do Cariri, incluindo Picos, incluindo vários outros estados, municípios nos estados que foram contemplados com a Zona Franca, nós possamos ter, acima de tudo, né, a garantia de que possamos melhorar todos esses indicadores. Nós, presidente, defendemos que, assim, a necessidade de nós termos uma visão mais efetiva da região Nordeste devido a todos os seus potenciais. A gente observa, hoje, né, várias culturas já são desenvolvidas em vários estados. A gente observa no próprio estado de Ceará exportando flores, exportando melão. Quem jamais pensou, né, que o semiárido nordestino, o estado do Ceará, iria exportar flores? Na sua pauta de exportação está lá o aço, né, nas placas de aço produzidas pela siderúrgica, os avanços da indústria, mas os avanços, né, na área agrícola também, nesse sentido. Todo o potencial da bacia leiteira que tem no nosso estado. Então, existe muitos, nos estados nordestinos, muitos setores que poderão fortalecer. Estamos lutando agora para a revitalização da cajucultura. Nós temos ainda hoje uma audiência no Planalto sobre a carcinocultura, sobre a questão do camarão. Então, tudo isso são pautas que o Nordeste precisa ter a garantia, né, e a segurança dos seus investimentos. São áreas do Brasil com potencial imenso, apesar dos desafios naturais. Mas esses desafios naturais, muitas das vezes, facilitam o desenvolvimento de determinadas culturas. Precisa, portanto, uma visão diferenciada de todos nós, congressistas. Precisa o Congresso Nacional ter essa corresponsabilidade suprapartidariamente, independente das suas regiões, porque se a região Nordeste tiver um grande desenvolvimento, o Brasil também terá o seu grande desenvolvimento. Nós precisamos vencer todas essas instabilidades que surgem. Temos de nos comprometer cada vez mais com soluções adequadas e duradouras para garantir o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico do Nordeste e de todo o país, combatendo essas desigualdades. Nós precisamos fortalecer, né, a área do planejamento através da SUDENE, precisamos fortalecer a nossa Codevasf, precisamos revitalizar o nosso DENOX, precisamos fazer, acima de tudo, que nós possamos ter, né, maiores investimentos, maiores linhas, né, de atuação no Nordeste brasileiro através
da posição do Banco do Nordeste. Então, existe toda essa necessidade de nós termos esses projetos que já citei, transposição, transnordestina, questão dos polos, aeroportos, malha viária, toda essa questão da qualificação a partir das universidades, dos institutos federais, a partir da pré-infância também, para garantir a sequência de um futuro de conhecimento para o nosso povo brasileiro. Então, tudo isso, senhor presidente, nós temos aqui no Nordeste, né, a bancada do Nordeste, ter essa visão de que o Nordeste pode ser, acima de tudo, né, essa grande região que pode sim fazer o diferencial no nosso país, pode sim fazer o diferencial contribuindo substancialmente com todo o desenvolvimento que já existe, mas aumentando, né, a divisão de renda, fazendo com que muitas dessas culturas lá desenvolvidas, que em outras regiões do Brasil não se desenvolvem, quer dizer, quem jamais pensou que hoje o estado do Ceará, né, exporte 40 mil toneladas de placas de aço. Quer dizer, nós temos, na época do ex-governador Tasso Gereissati, né, a formatação daquele porto, que hoje praticamente é a porta de entrada, né, de muitos produtos para toda a região do Nordeste. A visão que está tendo também do presidente Michel Temer de fazer as privatizações, né? O estado do Ceará fechou já agora uma pactuação, né, com a KLW para que os aviões possam fazer, né, um Uber no estado do Ceará. A distância Ceará para a Europa é mais próxima. Isso fruto da privatização. O aeroporto do estado do Ceará foi construído ainda pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Passaram-se vários anos, né, o gargalo acontecendo pela falta de coragem de muitos aqui congressistas de votar matérias que pudessem abrir o capital, né, internacional para fortalecer o desenvolvimento do nosso país. Então, mesmo sem, né, as obras já estarem sendo iniciadas no aeroporto internacional Pinto Martins, já o governador do estado, né, já está assinando uma pactuação, né, com a Gol e a KfW para ter essas linhas internacionais. Então, tudo isso é a visão que nós temos de que, através da bancada do Nordeste, nós possamos desenvolver, né, e garantir o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e fazer com que nós possamos melhorar as nossas divisas. Então, senhor presidente, era esse nosso posicionamento, né, defendendo, acima de tudo, que esse Congresso Nacional, que essa Câmara Federal, possa ter um plano nacional de desenvolvimento do Nordeste, a fim de fortalecer essas instituições e modificar esses índices de desigualdade que persistem no nosso país nas questões intrarregionais. Muito obrigado.